É isso aí, pessoal. Legislação tributária federal é um desafio para o meu querido aluno, professor Tudão. Eu estou aqui para poder ajudar você nesse importante certame da Receita Federal do Brasil, sabendo do grande desafio que é trazer a legislação tributária federal. Primeira pergunta que eu faço a você: a legislação tributária federal vai cair na prova da Receita Federal do próximo concurso? Então é uma pergunta que os alunos fazem para mim diretamente. Eu creio que sim. Eu creio que há mais de 20 anos que eu tenho acompanhado esse concurso, desde 96, sempre a legislação tributária federal tem caído no concurso. Ora dentro da matéria de direito tributário, ora efetivamente com a matéria própria, como caiu nos vários últimos concursos aí da Receita, inclusive 2012 e 2014, os dois últimos. Mas, para mim, não tem jeito. Falar do imposto de renda, falar do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, além de ser importante para a sua carreira, para a sua atividade fiscal, para a sua... você que quer ser auditor fiscal, você que tem vontade de ser auditor fiscal, você vai ser o auditor que vai tributar esses dois impostos, que são os maiores impostos arrecadadores, junto à esfera federal. Você ainda tem que pensar o seguinte: não. Espera um pouquinho, deixa eu ver a experiência dos concursos passados. No concurso passado, 68 dos 240 que a princípio adentraram o concurso passaram com nota mínima nessa matéria. E eu vou te dizer o porquê. Sabe por quê? Porque o pessoal deixou isso para a última hora. Os melhores candidatos, os hoje auditores, que já estão há 8 anos na casa, eles quase não passaram por causa de uma falta de planejamento tão importante. Eu estou falando dos melhores, os casca-grossas, aqueles que sabiam tudão. Os caras quase não passaram. 68, 240 quase não passaram. Por quê? Porque efetivamente deixaram para depois. Não, vamos deixar. Talvez quando sair o edital, aí a gente vê se a gente pega a matéria. Aí a gente dá uma lidinha num PDF aí, a gente passa a entender um pouco da matéria e assim por diante. Caramba, não foi uma boa estratégia. Sabe por quê? Esses 240 passaram, desses tais 68 pendurados ali na última vaga. Fizeram 50% da prova. Agora, dos 1.200 que a princípio já tinham passado em tudo, ou seja, uma quantidade 6 vezes maior de candidatos não passaram. Não tiraram a nota mínima de corte ali. Isso não estou falando de todos aqueles que não passaram nas outras disciplinas. Estou falando que nessa disciplina, a cada 6, que a princípio estavam lá no final, com grandes notas para passar, um passou, outros 5 ficaram, por causa da disciplina. Então, não dá para brincar com legislação tributária. Não vou ser eu que vou passar batido, fechar os olhos. Não vai cair, vou torcer para não cair. Porque se não cair num, vai cair no outro. Como tem sido acontecido nos últimos concursos. Tanto do analista quanto do auditor. Não tem essa também, o analista vai ser mais facinho, não cai a legislação do imposto de renda. Como não? Não cai a legislação do IPI. Sempre caiu. Então, quem você acha que a princípio vai fiscalizar aí nos portos e aeroportos? Muitas vezes o analista está lá para poder ajudar. Eu tenho vídeos maravilhosos de analistas cuidando de portos no Brasil inteiro, portos lá em Belém do Pará, portos em outros estados na Bahia, e a princípio está lá o analista ajudando ali. Ele é que vai ser o cara que vai ajudar a fiscalizar a estação aduaneira. Quer dizer, é muito importante. Então, visando já, eu quero a princípio mostrar para você realmente a necessidade de você começar a estudar essa matéria antes. Por isso eu quero ver se eu tenho aqui uma turma que comigo possa se juntar para a gente efetivamente começar a estudar. Estava gravando aqui ao vivo com alguns colegas, a próxima vez eu espero estar gravando ao vivo. Infelizmente a internet hoje está péssima, está pífia, e eu não vou conseguir fazer a gravação ao vivo, mas eu espero poder ajudar você na sua preparação. E até que você nesse momento aí comente aí qual seria um dia legal para vocês receberem uma aula bem legal, semanal, a respeito da nossa legislação tributária, enquanto ainda, eu vou trazer, na verdade eu estou fazendo uma experiência, vou te contar a experiência. Eu quero motivar você a entender, é muito importante eu estudar essa matéria, com antecedência. Eu quero motivar você a entender, ela vai me ajudar a ser fiscal da Receita Federal do Brasil. E eu tenho que elevar o nível da turma, ou seja, eu tenho que elevar o nível da turma. Eu não posso botar você no rame-rame, que o rame-rame não passa no concurso da Receita Federal. Não foi assim nos últimos todos os concursos, não vai ser agora, que a Receita Federal vai fazer um concurso bem facinho que todo mundo vai passar. Não é assim que a banda toca. Então, se é, a princípio, um concurso cuja matéria, legislação é forte,
cai com força, com bastante determinação, e aí você fala assim para mim, mas Tudão, para lá. Você está falando de um concurso que foi feito pela ESAF nos últimos 20 anos, então a ESAF não existe mais. Então como é que você vai falar essa mesma coisa agora? Tudo bem, eu pensei que nem você. Não posso falar uma coisa baseada numa situação somente passada, se agora eu tenho um futuro próximo que não vai ser a mesma coisa. Tá bom, então eu vou lá analisar as provas da CESP, Sebrasp, vou lá analisar as provas da Fundação Getúlio Vargas, vou lá analisar as provas da Fundação Carlos Chagas, vou olhar quem vai fazer o concurso da AGU e da CGU, é a Fundação Getúlio Vargas, normalmente quem faz aquele concurso é o que faz da Receita, não me assusta se a GV vai ser a banca escolhida para fazer as provas da Receita. Últimos concursos de legislação que eu vi, você faz Espírito Santo, legislação estadual, foi muito bem feito, a prova bem pegadinha, bem cheia de detalhes. Então eu estou falando assim, prova discursiva, bem feita, não sei o que, eu falo assim, gente, não dá para deixar para depois. Até porque o tema, imposto de renda, IPI, são temas muito importantes, realmente extremamente importantes para a gente poder já conhecer, e vai te ajudar de qualquer forma, querido, de qualquer forma vai te ajudar, ou seja, agora para passar, eu tenho certeza disso, seja em legislação tributária, como caiu nas provas do concurso da Receita e do analista no último concurso, 15 questões, 10 questões, com o mínimo, nota de corte, e que muita gente não passou na nota de corte, seja, né, através do seu trabalho lá dentro, quer dizer, você quanto mais... professor, eu não sei nada a respeito de selo de controle, não sei nada a respeito do registro especial para empresas que trabalham com papel imune, eu não sei... Não, meu querido, a partir do momento que você estuda o IPI, você estuda o imposto de renda, você passa a saber de coisas que são o teu trabalho do dia a dia, e só alegria, você vai trabalhar lá mesmo, vai ser só alegria, o pessoal vai cobrar de você coisas que a princípio você já estudou, já está pronto e preparado. Tá bom? Então, fora isso, Tudão, por que é diferente essa aula aqui que a gente vai dar em relação às aulas que você dá em estudos regulares? Porque no estudo regular, o que se espera? O que o aluno espera? Espera que você cubra todo o conteúdo do edital, né, da prova que a princípio vai sair. Então, a gente fica lá seco ali no conteúdo do edital, firme no propósito, querendo pegar o conteúdo do edital. Mas, no final das contas, não é isso que a gente deseja realmente. A gente quer que você se interesse pela matéria e você estude, porque só passar informação não é o suficiente, né? O seu cérebro funciona só pegando 5% daquilo que você estuda comigo aqui. Você ouve, na verdade você não está estudando, você está ouvindo, né? Você está como aquele que de forma audível está recebendo as informações, mas você ainda não estudou. O que eu quero é, você vai pegar essa matéria, você vai começar a destroçar essa matéria, você vai falar assim para mim, Tudão, comecei a entender o negócio. E conforme vai haver as repetições, a gente vai chegar, né, nos conceitos mais importantes da disciplina, e você vai começar a abrir os seus horizontes, sendo que eu já preocupado, que se vai ser a CESP, se vai ser a GV, ou se vai ser a Fundação Carlos Chagas, eu vou para cima daquilo que eles gostam de colocar na prova, tipo, doutrina, algumas bancas com preferência em relação a outras, jurisprudência, as 3 bancas que eu citei estão aí felizes, por exemplo, tem prova de tributário agora que 80% da prova é só jurisprudência. Você acha que não vai cair coisa do imposto de renda, do IPI, as mais importantes, as mais recentes, as mais novas? Claro que vai cair. Então, eu preciso que o meu aluno esteja antenado naquilo que vai ser citado aqui, porque são informações importantíssimas para a prova dos senhores. Eu quero dividir a aula em partes distintas. Quero tentar fazer alguma coisa para movimentar você. Então vai ter uma parte da aula que vai ser somente a legislação em si, um determinado tópico. Hoje a gente vai falar sobre o contribuinte pessoa física do imposto de renda. Você, eu, todo mundo que ofere renda nesse país tem por característica ser contribuinte do imposto de renda. Aí depois vou falar um pouco a respeito de um princípio relacionado à renda no Brasil. Então, entre os muitos princípios que nós temos, seja doutrinário, seja jurisprudencial, esse princípio a gente vai estar citando aqui, o relacionamento dele com o imposto de renda. Entre os princípios que nós temos, um princípio muito importante é o princípio do não confisco. O caráter confiscatório da renda no Brasil, se a princípio ele cai em prova e de que forma cai em prova. Então, vamos falar então sobre o princípio do não confisco em relação ao imposto de renda. E depois nós vamos falar sobre uma jurisprudência, que aí a gente pega uma jurisprudência que está batendo firme aí, e que a princípio seja bem, ou seja uma que cai sempre em prova, ou seja aquela que a princípio é bem novinha e tem tudo para cair na tua prova, porque a gente tem que aumentar o nível da turma. A ideia é deixar você na ponta dos cascos para você poder pegar a matéria, tá bom? Quero agradecer a você que vai estar ouvindo aqui a aula.
Vamos para cima? Então começamos aqui a nossa aula, né? No minuto 10 aqui, a respeito aqui da matéria, eu estava apresentando para você até o momento, tá bom? Vamos lá? Então vamos lá. Representando aqui para você, ó. Momento legislação. Então vamos chamar o primeiro momento da aula como momento legislação, onde eu vou estudar um tópico da legislação tributária federal. Eu não vou ser bobo, eu vou logo no começo. O artigo 1º do Regulamento do Imposto de Renda, aquele que foi aprovado pelo Decreto Federal 9.580 de 2018, esse decreto que a princípio congelou a legislação tributária federal, veio lá do Decreto 3.000/99 até 31 de dezembro de 2016. Apesar dele ser publicado em 2018, ele traz a legislação tributária federal atualizada até 2016. Qualquer atualização posterior a isso, nós não temos no regulamento. O regulamento não é alterado toda hora. Dificilmente ele o é. Mas o que a gente tem? Tem uma legislação que estava lá parada em 99, foi até 2016 e agora nós já temos 6 anos aí, né, de legislação tributária também atualizada. Nós temos a doutrina e nós temos a jurisprudência, né? A prudência dos juízes aqui caindo em prova pra caramba, e a gente vai estar preocupado e antenado nessas formas importantes que os tribunais superiores interpretam a lei, tá bom? Mas para isso vamos começar com o conceito de contribuinte. Professor Tudão, quem é contribuinte do imposto de renda pessoa física no território nacional? A definição está lá no Código Tributário Nacional, artigo 43. Lá ele fala, contribuinte é aquele que tem disponibilidade. É aquele que tem ali o que nós chamamos acréscimos ao seu patrimônio, seja através da renda, seja através do provento. A renda vinda do capital, a renda vinda do trabalho. A gente pode falar sobre a renda num próximo encontro, né? Numa próxima aula, talvez até na próxima, a gente já fale sobre a renda e os conceitos sobre a renda que podem aparecer em prova. Mas a renda vinda do provento, a renda vinda do trabalho, a renda vinda do capital, aliás, a renda vinda do trabalho e do capital, ou aquilo que não é renda, mas é acréscimo patrimonial, que é chamado de provento, né? Estão definidos no artigo 43, né, do nosso Código Tributário Nacional. E o contribuinte é aquele que detém essas disponibilidades, seja da renda, seja do provento. Então, ganhe na loteria, contribuinte de imposto de renda. Eu recebi meu salário esse mês, contribuinte do imposto de renda. Então, tudo aquilo que acresce ao seu patrimônio, ou é renda ou é provento, e a princípio gera ali um contribuinte de imposto. Características importantes de ser contribuinte de imposto. Primeiro, ser residente no Brasil. Sua residência fiscal no Brasil, então você reside aqui, o domicílio cônjuge definitivo está aqui no Brasil, então toda a renda que você oferir, independente dela entrar no Brasil, não importa se ela vai entrar no Brasil ou não, a renda que você oferir, você sendo residente no Brasil, você tem que tributar no Brasil. Então isso é uma regra geral. Professor, o aluno sempre pergunta, mas tem países que nós temos aí tratado, né, de bilateralidade, onde a princípio a renda que for tributada lá nos Estados Unidos não vai precisar ser novamente tributada no Brasil, quer dizer, vai abater do tributo que eu teria que pagar sobre aquela renda no Brasil. É verdade, nós temos exceções a essa regra, mas isso não deixa de colocá-lo ainda como contribuinte do imposto. Então, se eu tenho negócios nos Estados Unidos e por causa disso eu ofiro renda nos Estados Unidos, pode ser que eu seja tributado lá, mas aqui também eu posso ser tributado. Aliás, eu devo ser tributado, porque a lei, ela não se importa com a origem da fonte. Tem residência fiscal no Brasil, tributa para o Brasil. Tudo bem? Agora, e o não residente? A pessoa que tem residência no estrangeiro, não estou falando de nacionalidade, porque você vai ver que o artigo 43, parágrafo 1º do regulamento do CTN, o artigo 43, parágrafo 1º do CTN, fala que independente da nacionalidade, né? Não importa a nacionalidade. Então pode ser o Pierre da França, que reside definitivamente aqui no Brasil e a princípio ofere renda no Brasil, ele é contribuinte do imposto de renda. Mas pode ser o Pierre francês, que a princípio está lá fora e tem um imóvel aqui no Brasil que é alugado, e ele recebe aluguéis, também é contribuinte do imposto de renda. Então, para aquele que tem residência lá fora ou é um não residente no Brasil, somente será contribuinte do imposto de renda se ele vier aqui no Brasil a oferir renda. Se ele vier aqui no Brasil perceber a renda. Eu vou começar a usar o verbo perceber, porque eu quero que você perceba uma diferença muito grande entre o verbo auferir e o verbo perceber, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Vai lá para você ver então essa importante informação. Então, no momento legislação, eu vou lá no artigo 45 do CTN,
onde a definição clara é que contribuinte do imposto de renda é o titular de uma disponibilidade a que se refere o artigo 43, ou seja, da renda ou dos proventos, sem prejuízo de uma lei federal, dar essa condição ao possuidor a qualquer título de bens produtores da renda ou proventos tributáveis. Então ele está falando que até mesmo um possuidor a qualquer título poderia ser considerado contribuinte do imposto. Parágrafo único, a lei pode atribuir até uma fonte pagadora da renda dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto, cuja retenção e recolhimento lhe caibam. O que ele quer dizer com isso, professor? Quer dizer que existe uma regra, uma máxima. Lembra que o CTN, ele é a Lei Complementar de Normas Gerais a respeito do direito tributário no Brasil. Ele é lei ordinária de nascimento, mas lei complementar quanto à matéria. E o CTN, de uma forma muito importante, ele vai ditar para nós importantes informações sobre fatos geradores, base de cálculo e contribuintes quanto aos nossos impostos previstos na Constituição. Então a definição de contribuinte está aqui no artigo 45 do Código Tributário Nacional. Tá certo? E ele fala quem detém disponibilidade, né? Então detém a disponibilidade já é o suficiente para você ter a tributação, né, do imposto sobre a renda. Mas ele fala uma coisa mais interessante também, olha só. O artigo 43, parágrafo 1º, ele fala assim, ó, a incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, da condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. Artigo incluído pela Lei Complementar 104/2001. Então, a incidência do nosso imposto de renda independe da denominação que você der à receita. Então, não importa que forma que você está recebendo esse valor, né? Às vezes tem denominações que você nem tem no Brasil e está recebendo lá no estrangeiro, não importa. Não importa também qual que é a localização da fonte, quer dizer, se a fonte for nacional ou a fonte for no estrangeiro, também pouco importa. Não importa qual que é a condição jurídica da fonte, se a fonte é lícita ou ilícita, nós vamos fazer um tópico específico mais para frente do pecúnia non olet, quer dizer, o tributo não tem cheiro, né? A máxima que é muito importante nas provas de tributário, não tenha dúvida que tenha como cair na prova do seu concurso, né? Não importa a nacionalidade da fonte, da origem ou a forma de percepção, incluído pela Lei Complementar 104/2001. Quer dizer, é muito importante que a gente entenda que basta ter a disponibilidade, já é considerado um contribuinte no imposto. E aí eu vou lá no artigo 1º, eu vou começar do começo, né? Primeira aula, vou começar do começo. Eu vou lá no artigo 1º do Regulamento do Imposto de Renda, aquele que foi aprovado recentemente pelo Decreto 9.580, né, de 2018. Então, esse Regulamento do Imposto de Renda é extremamente importante, apesar de ele ser de 2018, como eu falei, ele congela as normas gerais a respeito do imposto de renda até 31 de dezembro de 2016. Então, na verdade, ele congela ali, mas foi feito agora em 2018. Dá trabalho fazer um regulamento novo, né? Então, por isso que ele não aparece de tão rapidamente, vamos dizer assim. O anterior é de 99, 2016, são 17 anos depois. Tá certo? Bom, e aí no regulamento do imposto de renda já começa com o conceito de contribuinte, gente. Olha lá. Contribuinte é aquela pessoa física que perceba isso. Perceber é diferente de auferir. O nosso verbo perceber é diferente. Percebe o quê? Percebe renda, fruto do capital do trabalho, ou provendo todo aquele acréscimo patrimonial que não é fruto do capital nem do trabalho, de qualquer natureza, inclusive os rendimentos e os ganhos de capital, né? Sendo então considerado contribuinte do imposto de renda, sem distinção de nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão. Então ele fala aí, ó, inclusive rendimentos e ganhos de capital. Mas as pessoas físicas são aquelas que perceberem. O que é perceber? Perceber é receber. É receber na sua mão. É botar no seu bolso. O verbo perceber indica uma importante informação a respeito das pessoas físicas. Pessoas físicas têm na fatos geradores do imposto de renda quando elas percebem o dinheiro. E perceber é a entrada do dinheiro no seu bolso. Regime de caixa. Não é quando a gente combina o contrato verbal ou o contrato por escrito. É quando você recebe o dinheiro que você tem fato gerador do imposto de renda. Recebimento é para nós o perceber. E é um momento do fato gerador. Por isso a gente chama isso aí de regime de caixa. O caixa é que nem o caixa da empresa. Sabe o caixa da empresa? Quando você vê o dinheirinho entrando, quando você vê o dinheirinho saindo, entrando, saindo. Então aquele é o caixa da empresa. Então essa é a situação para a gente poder entender. Tá bom?
Bom, Tudão, então tá. Então a gente chegou numa determinada situação importante. Mas vamos pensar juntos. Se perceber é você dar entrada desse recurso, então o contribuinte é todo aquele que a princípio recebe mesmo dinheiro no bolso, né? Seja ele um residente no Brasil, que a princípio pode oferir renda em qualquer lugar do mundo, porque o fato de ele estar residindo no Brasil já é o suficiente para ele ser contribuinte do imposto para o nosso país. Ou seja ele um residente no estrangeiro que ofere a sua renda no Brasil. Então ele é um professor de uma faculdade, mas vem lá da Espanha para dar aula no Brasil, recebe valores no Brasil, paga o imposto de renda para o Brasil, volta para a Espanha, entendeu? Mas ele é uma pessoa que a princípio veio oferir renda no Brasil. Você entendeu? Então, esse conceito de contribuinte, ele passa também, né, pela situação de oferir rendimentos e ganhos do capital. Então, o capital é o conjunto de bens de uma pessoa. O dinheiro que você deixa na tua conta é um capital. O seu imóvel que você a princípio aluga é um capital. O seu carro é um capital. Quer dizer, capital são os seus bens. Se você de alguma forma ofere rendimentos com eles, né, você aluga o seu capital, por exemplo, o seu capital aluga o seu imóvel, né? Então você a princípio tem ganhos, rendimentos de capital. Então o aluguel de imóveis é um rendimento de capital. Porque você não se desfaz do imóvel e mesmo assim você consegue continuar a receber através daquele capital. A gente chama isso de um rendimento de capital. Agora, se você vender esse imóvel, não, vendi o imóvel com lucro. Então eu tinha lá um imóvel que eu comprei por 400 mil reais e vendi por 1 milhão de reais. Pois é, eu tenho um lucro aqui chamado ganho de capital. Ganho de capital é justamente aquela diferença entre o preço de venda. Ganho de capital é uma matemática simples, tá? Às vezes o pessoal fala, não, que a tributação é definitiva, porque o ganho de capital, aquela coisa super difícil, super complexa. Tem nada de complexo. É preço de venda menos preço de compra. Você aumentou o seu patrimônio através da venda de um determinado imóvel. Você comprou por 400 e vendeu por 1 milhão. Sobre esses 600 mil, nós dizemos que nós temos um ganho de capital. Esse ganho de capital ele tem agora uma fase de escalonamento de alíquota, ele é progressivo. E a progressividade diz que a primeira faixa de alíquotas para esses 600 mil seria 15%. Então 15% dos 600 mil seria a princípio o seu imposto a ser pago. Você entendeu? 10% seria 60 mil, 5% mais 30 mil, 90 mil dos 600 mil que você está a princípio recebendo de lucro, 90 mil você teria que entregar para a Receita Federal a título de ganho de capital. Você entendeu? Então, na verdade, a gente está falando sobre o ganho de capital, sobre o rendimento de capital, mas é a matéria que a gente vai ver, né, em aula seguinte, porque a gente está falando agora mais focado no conceito do contribuinte. Veja lá, são também contribuintes pessoas físicas que perceberem. Olha só que continua o nosso regulamento de imposto de renda falando da expressão perceber. Perceber é entrar no bolso. Rendimento de bens que tenham a posse como se lhe pertencessem. Então, aqueles rendimentos de bem que eles têm ânimo de dono, ou também conhecido no direito, né, animus domini, de acordo com a legislação em vigor. Aí uma terceira espécie ali de contribuinte, não só aqueles que detêm a posse como se percebessem o bem, são aquelas pessoas físicas que têm residência no exterior, ou seja, a residência fiscal deles é fora do país. Aí ele tem suas rendas e seus proventos de qualquer natureza, inclusive os ganhos de capital, percebidos no país, tributados de acordo com as disposições em capítulos do título 1 do livro 3. O livro 3 é o que fala da tributação na fonte pagadora. Então, na verdade, quando uma pessoa, a princípio, vem no Brasil, aquele professor de faculdade espanhol, vem no Brasil dar aula, a própria instituição, que a princípio ele deu aula, a instituição educacional, vai lá, ao pagar o valor do salário, o valor das aulas dele, vai já reter na fonte aquele tributo. Então você é contribuinte no imposto, mesmo sendo estrangeiro, mesmo tendo residência fora do país, quando você vem aqui ao país a oferir a sua renda, a oferir o seu provento. Tudo bem? A pessoa estava passando pela praia lá do Rio de Janeiro, a praia de Ipanema, e aí eu vi uma pessoa vendendo um bilhete de loteria. Aí eu fui lá e comprei. Eu sou um estrangeiro, sou um russo, estou passando lá na praia, pegar um sol. Aí o que acontece? Ganhei na loteria. Pois é, então você é um baita no contribuinte no imposto de renda, porque você vai oferir esse provento, porque ele não vem nem fruto do seu capital, nem fruto do seu trabalho. Então, na verdade, é uma coisa que você ganhou. Então você ganhou, realmente, ganhou um provento, ganhou também a condição de ser contribuinte do imposto de renda. Quando você for retirar lá na Caixa Econômica Federal o seu prêmio, você vai ver lá a dedução do imposto de renda na fonte pagadora. Tudo bem?
Tudo bem, Tudão. Então, na verdade, aqui é o conceito, um conceito importante, que é o conceito de contribuinte, mas que ele não para por aqui. Agora vamos começar a criar situações interessantes aqui, ó. João tem residência no Brasil. Incide imposto de renda independente do aluguel que recebe, seja de imóvel no Brasil ou no exterior. Na verdade, o fato dele ter residência no Brasil, a residência fiscal dele no Brasil, vai incidir imposto se ele recebe uma renda de um imóvel que já é no Brasil ou do imóvel que está no exterior. Não importa a origem, né, da receita. Tudo bem? Incide imposto de renda independente do salário, honorário, rendimento que ele receber, seja de origem no Brasil ou no exterior. Ou seja, se o João é brasileiro, reside no Brasil, mas vai dar aula numa faculdade lá em Coimbra, em Portugal, então o que acontece? Ele vai receber rendimentos dessa aula lá fora do país, não importa. Ele é residente fiscal no Brasil, então ele vai pagar imposto para nós aqui. Incide imposto de renda se perceber renda no Brasil ou no exterior. Prevalece o fato de ser residente no Brasil. O fato dele ser residente aqui já é o suficiente para a gente saber o que ele oferece, seja no Brasil ou no exterior, é para ser pago aqui. Você entendeu? Então a regra geral é residente no Brasil, tributa tudão para o Brasil. Regra geral. Tem exceção? Falamos a respeito dos países que a princípio tem tratado, tem acordo internacional com o Brasil, falamos. Mas a gente vai tratar isso mais adiante. Isso aí é só uma exceção que ainda é só um abatimento. Ele continua a ser contribuinte do imposto no Brasil. Não é porque a princípio vai ter um abatimento que ele não deixa de ser contribuinte. Agora veja só. Incide imposto de renda sobre aquele acréscimo ao patrimônio da pessoa. Na medida que os recebimentos vão acontecendo, porque a expressão perceber mostra que a pessoa física ela, né, percebe os rendimentos. Quando ela dá entrada nos rendimentos no seu bolso, é que ela tem fatos tiradores do imposto de renda. Sendo irrelevante para a sua incidência o ingresso do numerário no Brasil. Olha, é irrelevante para a sua incidência o ingresso do numerário no Brasil. Então, essa é uma situação muito importante para a gente poder levar para a prova. Tá bom? Aí ele fala assim, ó, João, por exemplo, tem criptomoedas, criptoativos, em contas no exterior. Recebe juros de diversas dessas aplicações em sua conta em banco na Inglaterra. Incide ou não o imposto de renda? Né? Incide ou não o imposto de renda? Eu falo para você, incide. Porque não importa que os rendimentos estejam no estrangeiro. Eles não precisam nem entrar no Brasil. Eles podem nunca entrar no Brasil. Ainda assim vai ter incidência no imposto. Aí você vai descobrir, inclusive, que tem pessoas brasileiras que não querem pagar mais imposto de renda para o Brasil. E o que elas fazem? Fazem a saída definitiva do país. Ou seja, elas se tornam residentes não fiscais no Brasil. Elas continuam sendo brasileiras na sua nacionalidade, mas elas se tornam não residentes no Brasil. Ou não tem mais residência fiscal no Brasil. Tudo bem? Então, tem essa situação também, né, professor? Então, por que o brasileiro dá saída definitiva do país? Porque ele, com a saída definitiva, ele deixa de ser contribuinte do IR. Ele deixa de ser residente para efeitos fiscais. Então aí vem um outro conceito que eu acho muito importante, que não tem totalmente a ver com um contribuinte do imposto. Na verdade, ele passa a ter a ver a partir do momento com... ele não tem a ver com nacionalidade, ele tem a ver com ser contribuinte do imposto, perdão. Ser residente tem a ver com ser contribuinte do imposto. Então, totalmente a ver. Então, a gente tem... Aonde a gente tem esse conceito de residência? Quer dizer, a pessoa que reside no Brasil, né, de uma forma fiscal, ele tem esse endereço no Brasil e a gente entende que ele é contribuinte do imposto. Isso está lá em instrução normativa da Receita Federal. E às vezes pode cair na nossa prova. Legislação não é só o regulamento do imposto de renda. São aquelas coisas que são importantes na matéria e que às vezes estão em outros lugares. Você vai ver isso quando você estudar, por exemplo, as bancas, como eu já fui lá estudar, e você vai ver a Instrução Normativa 941, a Instrução Normativa 1300, a Instrução Normativa 1500 da Receita Federal, todas caem na prova. Cai na prova da CESP, cai na prova da GV, cai na prova da FCC. Então o aluno aqui tem que ficar atento, porque o professor também está atento. Porque o avaliador vai buscar a questão na Instrução Normativa. Tudo bem? Mas não dá para eu falar para você, estuda tudo que é Instrução Normativa, porque aí você vai ficar louco. Vai ficar doidão. Não é isso que eu quero com você. Tá bom? Eu quero que você esteja inteirona. Então, olha só. A Instrução Normativa é a 208/2002, que vai falar que considera-se residente no Brasil pessoas físicas. Então, essas pessoas que são residentes no Brasil são contribuintes do imposto de renda para o Brasil, se oferirem receita aqui no país. Olha lá. A primeira delas é a regra geral. Aquela que reside no país de forma permanente. Então,
Está aqui residindo no país, auferiu renda. João mora na Bahia a sua vida inteira, 50 anos vivendo na Bahia. Pois é, tem sua residência no país, a princípio em caráter permanente. Para nós, ele é contribuinte do imposto para o Brasil. Que se ausente para prestar serviços como assalariado, dentro de uma autarquia ou uma repartição do governo brasileiro situado no exterior. Então aqui é uma situação interessante. Mesmo você estando ausente, mas você está representando o Brasil no exterior, debaixo de uma autarquia, uma repartição do governo brasileiro, uma embaixada lá fora, você tem a condição de ser contribuinte no imposto de renda da pessoa física para o Brasil, como se você estivesse em território brasileiro. Tudo bem? Ah, pessoal, mas tem umas isenções, né? Tem, mas de qualquer forma é importante você saber. Mesmo o isento, ele é contribuinte do imposto, guarda isso. O isento, ele é um contribuinte do imposto que a princípio está dispensado de pagar o imposto por força de lei, mas ele é contribuinte, tá bom? Agora, tem as pessoas que entram no Brasil com visto permanente, outras que entram no Brasil com visto temporário. Aquele que entra com visto permanente, ou seja, ele veio para ficar, já tem uma condição, já tem um trabalho, já tem alguma coisa especificada para ficar, veja, desde a data da chegada ele já é contribuinte de imposto de renda. Só que se ele começar a vender, né, pastelzinho na feira no dia seguinte, ele já tem que pagar imposto de renda. Estou brincando, não é bem assim, mas a data da chegada já é determinante para ele ser considerado contribuinte. Aquele que detém o visto permanente, vai ficar aqui permanentemente. Agora tem o pessoal que vem com visto temporário. Às vezes ele vem com visto temporário para trabalhar com vínculo empregatício ou atuar como médico bolsista do programa Mais Médicos, que nós tivemos lá com Cuba, né? Dado em medida provisória 621 de 2013. Então, para esse pessoal dos Mais Médicos e para o médico bolsista, né, no caso dos Mais Médicos, ou aquele que veio trabalhar já com vínculo empregatício, já entrou no país, já é contribuinte do imposto de renda. Entrou no país, já é contribuinte. Por quê? Porque apesar de eles terem visto, entre aspas, temporário, a lei entendeu que já por estarem trabalhando com vínculo empregatício, já iam receber de pessoa jurídica, provavelmente já teria que haver a tributação na fonte. Então eles já recebem e já pagam, né, o imposto de renda. Agora, é interessante esse prazo do item 2. Na data em que completar 184 dias, sejam eles consecutivos ou não, de permanência no Brasil, dentro de um período de até 12 meses. Esse 184, pega aí, pega a visão. 30 mais 31, mais 30, mais 31, mais 30, mais 31, dá 183. Isso é metade do ano. Um ano normal você vai ter 3 meses de 30 dias, 3 meses de 31. Se for botar fevereiro no meio, é 28, 29 dias, se for um ano bissexto. Quer dizer, na idade pode ser até menor que isso, mas a metade do ano é 183. Se a pessoa ficar metade do ano mais um, é 184 dias. Então, aquele que tem visto temporário, mas que ficou mais da metade do ano em 12 meses no Brasil, já passa a ser obrigado a pagar tributo para o nosso país, mesmo tendo visto temporário, porque esse prazo de 184 dias é mundialmente conhecido como metade do ano mais um, ou seja, tem prevalecência o tempo que ele fica no Brasil. Aí ele fala assim, pessoa física que ingresse ainda no Brasil, olha, pessoa física que ingressou no Brasil na data da obtenção desse visto permanente ou da obtenção do vínculo empregatício, se essa ocorrer antes dos 184 dias consecutivos ou não de permanência no Brasil no período de 12 meses. Então, se ele conseguiu o visto permanente antes dos 184 dias, vale o visto permanente. Se conseguir trabalho, vínculo empregatício, antes dos 184 dias, vale o vínculo empregatício. Brasileira que adquiriu a condição de não residente no Brasil, ou seja, a brasileira que saiu do país, ficou não residente, depois retornou ao país com ânimo definitivo, vai ficar no país de novo. Então, a data da chegada. Então, essa brasileira saiu do país, voltou para o país, de forma definitiva, data que ela entrou de novo, é, para nós, residente no país de novo. Aquele que se ausentou do Brasil em caráter temporário ou se retirou em caráter permanente do território nacional, mas não entregou a declaração de saída definitiva do país. Existe essa declaração de saída definitiva que justamente demonstra o interesse da pessoa física de sair do país definitivamente. Se ela cumprir essa obrigação, já está considerada como não residente. Se ela não cumprir essa obrigação de entregar a saída definitiva do país, o período de 1 ano após a sua saída, ela ainda é contribuinte do imposto para o Brasil. É como se o Brasil esperasse que ela voltasse dentro desse 1 ano. Se não mais voltar dentro desse ano, aí já deixa de ser contribuinte do imposto. Mas veja, se ela cumprisse a obrigação acessória de entregar essa saída definitiva do país, inclusive com a declaração de imposto de renda nessa data, ela estaria livre de, a princípio, ficar pagando tributo. Às vezes ela vai para um outro país, não entregou a declaração de saída definitiva do nosso país,
e ela vai pagar tributo lá e ainda vai ser cobrado tributo aqui, né? Ah, fui para a Austrália, professor, cheguei lá, arranjei um emprego, fiquei bem lá, só que eu não fiz a saída definitiva daqui. Tudo aquilo que você receber na Austrália vai ser pago imposto para lá, e o Brasil aqui vai achar que em 12 meses vai poder cobrar aqui também, porque a lei aqui prevê, entendeu? Então ele fala, ausentou-se do país em caráter temporário ou se retirou em caráter permanente sem entregar a declaração de saída definitiva, durante os primeiros 12 meses consecutivos à ausência, você é contribuinte. E que se ausente do Brasil em caráter temporário ou se retire em caráter permanente do território nacional sem apresentar aquela comunicação de saída definitiva do país, então os 12 primeiros meses consecutivos à ausência também são considerados, né, tributados pela renda aqui no Brasil. Então, na verdade, você vê que a figura do residente fiscal no Brasil, ele é muito importante para que a gente reconheça quem é contribuinte do imposto ou não. Bom, eu quero ver se alguma daquelas bancas CESP, FCC, né, FGV, ela cobra questões de prova sobre o contribuinte e o nível que isso aí acontece em prova. Então, vamos ver. Vamos ver se você mataria essa questão aqui, por exemplo. Uma questãozinha para a gente poder treinar, tá legal? Caiu lá na prova de contador FCC 2018. De acordo com o regulamento do IR, as pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil estão sujeitas a imposto de renda se titulares de... Só para resumir, eu vou dizer assim, ó, quando falar disponibilidade econômica, pensa dinheiro no bolso. Quando falar disponibilidade jurídica, pensa num direito a receber. Ainda não entrou no bolso, mas é um direito a receber. Tudo bem? Então tá bom. Então vamos lá. Disponibilidade econômica de renda, excetuado dos estrangeiros em relação aos ganhos de capital. Ué, o estrangeiro em relação ao ganho de capital não vai ser contribuinte do nosso imposto? Vai, se o ganho de capital for referente ao imóvel no Brasil. Então aqui nós não temos uma realidade para a gente dizer, não, é isso aqui, né? Então, ainda não é. Agora veja só a letra B. Disponibilidade jurídica de renda, ainda que se trate de uma pessoa física de nacionalidade estrangeira menor de idade. Ou seja, se você tiver um direito a receber no Brasil, e ainda você é uma pessoa física, nacionalidade estrangeira menor de idade, você não é a princípio tributado pelo imposto de renda? Eu digo que sim. Mas, professor, ainda não entrou dinheiro no meu bolso. Pois é, mas o fato de você vai ver que mais para trás ali, quando a gente for estudar mais um pouco a respeito da renda, você vai ver que a disponibilidade jurídica e a econômica já são tributadas pelo imposto. Então, mesmo o direito a receber já é uma situação de tributação. O fato que vai ser... A incidência acontece exatamente no momento da entrega do recurso, no caso da pessoa física. Mas já é um momento de tributação. Já existe a tributação do imposto de renda ali. Então, se a pessoa é de nacionalidade estrangeira, menor de idade, não importa. Aliás, o fato de ser menor de idade nunca impediu a pessoa de ser contribuinte do imposto, né, do imposto de renda. Então, o menor de idade que oferir renda com rendimentos no banco, com pensão alimentícia, tudo isso aí é tributado naturalmente, porque a capacidade civil ou a incapacidade civil não impede a capacidade tributária, não é verdade? O artigo 126 lá do CTN fala sobre isso. A incapacidade civil não atrapalha a capacidade tributária de ser sujeito passivo de tributos, não é verdade? Então, até o menor de idade pode ser sujeito passivo de tributos. Proventos de qualquer natureza. Proventos são aquilo que não são renda, exceto quando se tratar de pessoa física que não é naturalizada e nem originada de país em que tais rendimentos não são tributados. Ué, está falando de pessoa... proventos, de estar tirando a pessoa que não é naturalizada ou originária de um país que tenham rendimentos que não são tributados. Quer dizer, está errônea essa situação aqui, né? Quer dizer, gerou uma circunstância que gera uma dúvida, que não tem nada a ver, né, com o que a gente considera como um momento ou como uma ocorrência do fato gerador do nosso imposto, né? Veja de novo, disponibilidade jurídica de renda e começa, exceto no caso de se tratar de rendimentos e ganhos de capital de que sejam titulares menores de idade. Quer dizer, o menor de idade é tributado? Claro que é. Mesmo que seja um rendimento ou um ganho de capital, também. Então esse exceto está fora. Letra E. Disponibilidade jurídica de renda, exceto se perceberem rendimentos de bens de que tenham a posse como se lhe pertencesse. Mas essa é uma outra hipótese de contribuinte no imposto. Então, na verdade, de uma forma assim, né, um pouco ali meio que criando uma circunstância onde ele está querendo pegar o conceito de renda ou de provento, juntar com o conceito de contribuinte e fez a questão. Então, você vê que a Fundação Carlos Chagas ela foi um pouco mais profunda
naquele tipo de questão que não é somente a literalidade. Quer dizer, eu teria que encontrar ali que o menor de idade, aquele que oferir renda, aquele que oferir provento como menor ainda assim é contribuinte do nosso imposto aqui dentro da nossa matéria. E é interessante, por que eu fiz essa aula já com esse conceito de contribuinte? Porque eu quero que você já guarde essa informação, porque mais para frente você vai ter que estudar do artigo 1º até o artigo 20 do Regulamento do Imposto de Renda, todos os contribuintes pessoas físicas que nós temos. Então nós temos contribuintes pessoas físicas que são tão importantes que eles têm um capítulo próprio no Regulamento do IR. Tá bom? Lá no perguntão lá da Receita Federal, onde você tem todas as perguntas sobre a declaração de imposto de renda da pessoa física, você tem um monte de informações ali sobre essas pessoas. Mas no regulamento a gente tem informações que são resumidas a respeito de cada uma delas. Entre eles, por exemplo, vamos ver lá na telinha, os menores de idade, outras pessoas que são incapazes. Então você vai estudar essas pessoas, esses exemplos de contribuinte de pessoa física lá no artigo 1º ao 20. Aliás, eu aconselho você a dar uma lida lá. Então, você depois dessa aula, eu aconselho você a dar uma lida lá a respeito do que está previsto nos artigos 1º a 20, para você poder conhecer no profundo cada um dos tipos de contribuintes, pessoas físicas que estão lá previstos. Veja lá, menores e outros incapazes, o recebedor da pensão alimentícia, que é contribuinte do imposto de renda sobre a pensão que vem a receber, a sociedade conjugal união estável, o espólio, os bens em condomínio. Olha só que interessante, espólio é a soma dos bens do decúbito, da pessoa que veio a falecer. E ele é equiparado a uma pessoa física. Ele não tem personalidade jurídica, mas ele é equiparado à pessoa física. Bem comprados em condomínio. Então as pessoas se reúnem e compram um bem em condomínio. Como é que elas vão declarar isso? Como é que elas vão ser contribuintes do imposto de renda? Ausentes no exterior a serviço do país. Lembra que eu falei para você que são contribuintes? Aqueles que a princípio são ausentes no exterior, mas estão a serviço do país. Então são contribuintes do imposto, como pessoa física. Portador de visto permanente. Então aquela pessoa que vem de fora do país e entra no país e tem um visto permanente, tem um emprego permanente para poder prestar aqui. Então tá bom, esse pessoal é contribuinte do imposto. Portador do visto temporário, aí já é outra circunstância, né? Ele tem visto temporário, mas conseguiu um emprego, ou ficou 184 dias aqui, a gente viu isso aí, lá no conceito de residente, então é importante para a gente. Servidores de representação estrangeira no Brasil, também a figura de serem contribuintes do imposto em situações específicas que o próprio regulamento prevê. Claro, eu não estou aqui ensinando a situação de cada um deles, eu estou te estimulando, vamos lá, ler os artigos 1º ao 20 do regulamento do IR, porque aí você vai conhecer esse conceito importante. E é claro que qualquer um deles, você viu que já começou com o menor, aí a prova da FTC caiu o quê? Conceito do menor sendo contribuinte do imposto. Então, eu queria que você movimentasse isso na tua cabeça assim, a aula é assim, galera. Tem uma parte ali que a gente está falando conceito de contribuinte. Então eu tenho que guardar esse conceito de contribuinte. O que é mais importante nesse conceito? Repetição, para você poder guardar na sua memória. Isso é muito importante. Contribuinte é aquela pessoa física que tem residência no Brasil, independente da origem da fonte pagadora. Ele ofere renda ou proventos de qualquer natureza. Então, na verdade, eu não preciso ter a origem da renda no Brasil, nem no estrangeiro, qualquer que for a fonte de renda. Se eu sou residente fiscal no Brasil, a residência fiscal, como que ela é definida? Através de instrução normativa. A gente citou aqui os 5 determinados exemplos a respeito de quem é residente fiscal no Brasil. Aí a gente falou aqui mais o que? Falamos a respeito de alguns grupos de contribuintes que estão no regulamento do imposto de renda, que vão desde os menores, né, até o pessoal que a princípio compra bens em condomínio, o pessoal que recebe pensão alimentícia, as pessoas que a princípio são consideradas o espólio, né, que a princípio é como se fosse uma pessoa física. Nós temos a declaração final do espólio, a gente tem a princípio informações a respeito do espólio que são importantes para a prova. E depois a gente falou a respeito do pessoal que é estrangeiro, que vem para o Brasil, visto permanente ou temporário, o pessoal que é do Brasil que está a princípio no estrangeiro trabalhando pelo Brasil, né? Então são situações aí dos contribuintes do nosso imposto. Vamos para outro tópico dessa aula. Agora a gente salta na matéria e vamos para princípios, que a princípio são muito importantes para o estudo do imposto sobre a renda. Um deles, que a gente vai citar aqui agora, é o princípio do não confisco. Eu achei interessante uma questão de prova que caiu lá no passado, eu queria que você respondesse ela agora, né?
Depois, no final, eu vou responder ela de novo. Vamos ver se você sabe a resposta. Uma alíquota de 42% de imposto de renda. A gente tem hoje a alíquota maior, que é 27,5%. Mas vira e mexe, o governo federal quer mudar essa alíquota. Então, é uma alíquota de 42%, como já caiu em prova de concurso da Receita Federal. É considerada confiscatória no Brasil? E o que é confisco, Tudão? Então, o que é confisco? Para isso, nós vamos para o nosso momento princípios. Então, dentro da aula, eu tenho um momento que eu vou tratar sobre princípios. Aqui você vai fazer 5 questõezinhas comigo de provas anteriores, para a gente poder treinar princípios. E aí a gente vai treinar o princípio que é o mais importante aqui, que é o princípio do não confisco. Então, ó, o IRR e o confisco. O confisco é o ato pelo qual o Estado no sentido amplo, né, valendo seu poder e uso imperi, poder de império, assumir a propriedade de um bem de alguém sem pagar nenhuma indenização correspondente. Então ele vai lá e confisca mesmo, se apropria do bem do particular. E é vedado isso no Brasil. Né? Artigo 150, inciso 4, fala justamente sobre isso. É vedado aos entes políticos utilizar tributos no Brasil com efeito confiscatório. Né? Então é interessante que, apesar de ser uma regra tributária, nós sabemos que os tribunais estão se debatendo a respeito dessa regra para as multas. Né? Até que o Supremo Tribunal Federal falou da multa punitiva e da multa moratória quanto a limites do que ele considera que não seja confiscatório. Mas é interessante, né, um princípio tributário sendo aplicado a uma multa que não é tributo, porque a multa não é tributo, a multa é punitiva, não tem a mesma natureza jurídica de um tributo. Né? O tributo é exatamente você ter ali aquela receita derivada do patrimônio do particular, onde a princípio você arrecada aquela receita para custear, né, determinadas necessidades de toda a população, é o bem comum que nós falamos. E a multa, no caso, é uma sanção, é simplesmente uma punição por alguma situação ilícita que a pessoa cometeu. Então, na realidade, o STF já se manifestou a respeito. O STF definiu a natureza do confisco como, para o STF, o confisco é injusta apropriação estatal. Então, para o Supremo, confisco é injusta apropriação estatal. Então, às vezes você pensa assim, mas Tudão, você está dando uma aula de tributário agora, porque esse princípio do não confisco eu estudei lá em tributário. Pois é, mas as bancas que nós vamos ver que vão preparar você para esse concurso, muitas vezes misturam tributário com legislação. Eu não sei se a prova de legislação vai estar caindo muito de legislação, ou menos de legislação e mais de tributário. E mais, menos de legislação, mais de tributário e mais de jurisprudência. Então a gente está se preparando para o geral. Eu sei que de alguma forma, falando isso tudo aqui para você, eu estou te ajudando a arrancar a vaga. Porque eu sei que exatamente que o avaliador, gostando disso aqui, ele vai levar para a prova. Tudo bem? Aí ele fala assim, ó, um exemplo de discussão sobre o tema consta na ADI 2010 do Distrito Federal, que envolvia a incidência de contribuições sociais a pensionistas e servidores públicos inativos. O ministro, então, Marco Aurélio, relator do processo, entendeu que o aumento daquela contribuição levou à redução substancial do patrimônio dos contribuintes, impedindo-os, inclusive, de realizar sua manutenção, né, com interferência negativa no sustento da própria pessoa e da sua família. E o que, segundo o artigo 226 da Carta Magna, é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. Então, para o STF, confisco é injusta apropriação estatal. O ministro Celso de Mello, por exemplo, aplicou o conceito de confisco na ADI 1075 do DF, como qualquer pretensão governamental que leve à injusta apropriação estatal, no todo ou em parte do patrimônio dos rendimentos dos contribuintes, comprometendo-lhes pela insuportabilidade da carga tributária o exercício do direito a uma existência digna, a prática de atividade. Nessa ADI discutiu-se a constitucionalidade de uma multa de 300% prevista numa lei distrital para pessoas físicas ou jurídicas que não houverem emitido notas fiscais, recibo ou documento equivalente. Então ali já estava se questionando multa, né? Apesar, como eu falei, do princípio ser um princípio tributário, está dentro da esfera tributária, está dentro do sistema tributário nacional, ele muitas vezes é utilizado justamente para as multas. Aliás, o Supremo Tribunal Federal já bateu o martelo quanto a isso, que é o que tem aqui no nosso próximo slide. Veja lá. A única conclusão matemática do que é confisco ou não, segundo os tributaristas, é quanto à aplicação das multas tributárias. No STF, a jurisprudência atual entende como confiscatória a multa que ultrapassa 100% do valor do tributo. Entendimento aplicado em várias ADIs, né? E nos recursos extraordinários. Os processos reconheceram como inconstitucionais multas fixadas em valores de 100% ou mais
do devido de tributos. O STF então adotou os seguintes limites para saber se é ou não confisco. Multa moratória máximo seria 20%, multa punitiva 100%. Nós sabemos que nós temos os dois tipos de multa. A multa moratória é justamente pelo atraso no pagamento do tributo. A multa punitiva é justamente pelo descumprimento de alguma obrigação, de alguma lei, de alguma legislação. Então, a partir do momento que você tem as duas multas, você tem um limite, você vê que o confisco se preocupa inclusive com as multas. Agora vem uma perguntinha mais casca. Olha só essa pergunta. Cai na prova de juiz federal da CESP. Com relação às limitações constitucionais ao poder tributar, assinale a opção que está correta. A proibição constitucional da utilização de tributo com efeito de confisco, está lá no artigo 150, inciso 4, decorre de seu efeito cumulativo, ou seja, sempre que várias incidências estabelecidas pelo mesmo ente tributante afetarem o patrimônio ou rendimentos do contribuinte de forma não razoável. Nessa situação, sua verificação é individual, passiva apenas de controle difuso da constitucionalidade. Só o final aqui que errou, né? Quer dizer, está certo você verificar dentro tudo aquilo que o ente político, a princípio, cobrar o tributo, né? Cobrar de tributos, verificar toda a carga tributária que aquele ente político incide sobre aquele contribuinte. Aí você vai ver realmente se há um efeito confiscatório ou não. Né? Afeta literalmente o patrimônio e rendimento daquele contribuinte de forma não razoável, por isso que é confisco. Agora, essa verificação ela é individual, não somente no controle difuso, mas no controle específico para aquela determinada situação. Né? Então, é uma situação, ela pode, a princípio, ser aplicada em situações específicas aqui quanto à nossa lei, quanto ao nosso posicionamento aqui, jurisprudencial, inclusive. Então ele fala assim, ó, letra B, a utilização de tributo com efeito de confisco tem como parâmetro a incidência do novo tributo, em face da sua própria carga tributária. Veja, a utilização de tributo com efeito de confisco tem como parâmetro a incidência de um novo tributo, em face da sua própria carga tributária. Não o total da carga tributária a qual está sujeito ao contribuinte. Ao contrário, né? A letra B está contra a letra A. A letra A está errada no finalzinho, a letra B está contra a letra A na parte que está correta. Veja a letra C. Multas aplicadas em face da sonegação ou não recolhimento dos impostos, quando superem o valor do bem, em princípio ofendem tanto o princípio da proporcionalidade quanto da proibição de tributos com efeito de confisco. Né? Então, se a multa for, a princípio, né, aquela que supera o valor do próprio bem, porque na idade 100% do valor do imposto é bem mais baixo do que você, a princípio, superar o valor do bem, 100% do valor do bem. Então essa multa ela é uma multa que ofende a proporcionalidade, ofende a razoabilidade e ofende também o princípio do confisco. Então o gabarito da questão será a alternativa à letra C de casa. Vocês entenderam? Essa multa que a princípio é 100% do valor do bem é muito maior do que a multa que é 100% do valor do tributo. Então ela é confiscatória já de cara, segundo o posicionamento dos tribunais superiores, inclusive do STF. Tá certo? Então por isso que aqui a questão teve essa informação aqui como o erro da questão. Aliás, aquela questão é o gabarito da questão, vamos dizer assim. Confisco é sanção. E para verificar se o tributo tem esse efeito, é necessário examinar se a lei que institui o tributo tem como fim impor essa penalidade ao contribuinte. Totalmente fora, né? Conflito ser sanção, tributo, né? Confisco ser sanção, tributo ter efeito sancionatório, está fora, né? Letra E. Os tributos indiretos são repassados ao consumidor final que não incidem sobre a renda ou patrimônio, sendo-lhes inaplicável o princípio constitucional da vedação ao confisco. Tributos indiretos são repassados ao consumidor final e não incidem sobre a renda ou patrimônio. E por isso são inaplicáveis o princípio constitucional da vedação ao confisco. Calma lá, porque os tributos indiretos também são aplicáveis à vedação constitucional ao confisco. Aliás, a vedação constitucional ao confisco é para todos os tributos, né? Então a letra E também está fora. O gabarito dessa questão, você já viu, alternativa à letra C de casa. Tudo bem? Então, uma questão com mais pertinência, falando sobre o confisco, sobre a situação jurisprudencial quanto às multas. Então a gente está lembrando aqui informações que você já estudou, de repente, lá em Direito Tributário. Olha que caiu nessa prova da Prefeitura de Cuiabá. Né? Prova da GV. Então pode ser a nossa banca. A União Federal, olha como é que eles sabem a respeito daquilo que a gente está tratando.
A União Federal estabeleceu, por meio de lei ordinária, uma alíquotas progressivas aplicáveis ao imposto de renda das pessoas físicas, IRPF. Segundo a referida lei ordinária sobre a renda dos contribuintes localizados nos estados da região Sudeste, incidiria uma alíquota máxima de 10%, e sobre a renda dos contribuintes localizados no restante do país, incidiria uma alíquota máxima de 20%. Ou seja, se for para o Sudeste, a alíquota máxima é 10%, se for o restante do país é 20%. Então chegaria no máximo aí, né, a alíquota máxima de 20%. Assinale a opção que indica o princípio constitucional violado nessa hipótese apresentada. Então, a princípio, se tiver aqui alguma alternativa que seja do confisco, não podemos falar sobre confisco, como a letra D, perdão. Não confisco, uma vez que a União está utilizando o IRPF com fins confiscatórios. Não dá para saber, né? Não dá para saber. Aqui o problema aqui não é exatamente o não confisco, mas sim a letra C. Uniformidade geográfica da tributação, visto que a legislação fixaria alíquotas diversas no território nacional. Sudeste com 10%, restante do país com 20%. Então aqui é a letra C o gabarito, tentando confundir você com outro princípio constitucional. Tá certo? Olha que caiu na prova da VUNESP, né? Correndo por fora a VUNESP TJ São Paulo. Com relação à competência tributária e aos princípios de limitações constitucionais ao poder tributário, sinal de certo ou errado. O Supremo Tribunal Federal tem adotado entendimento no sentido de que, embora o confisco seja um conceito jurídico indeterminado, o princípio da vedação do confisco deve ser utilizado para limitar o percentual de multas impostas ao contribuinte. Totalmente certo, né? Então, apesar do nosso conceito ser um conceito jurídico indeterminado, nós não temos matematicamente o que é um tributo confiscatório, mas a multa a gente chegou a 100% do valor do imposto e 20% no caso da multa por atraso. Então, na verdade, a gente tem aqui o que a gente fala assim, ó, mais que isso aqui a gente está numa situação enrolada. E olha essa perguntinha que caiu na prova da Cefaz São Paulo. O princípio da vedação do confisco tem por objetivo estabelecer a tributação justa e livre de arbitrariedades. Não se aplica, porém, a todas as espécies tributárias, mas somente aos tributos de natureza vinculada à atuação estatal. É isso mesmo? Quer dizer, eu só vou, a princípio, tratar do confisco, são tributos vinculados à atuação estatal, como as taxas, que são tributos vinculados, e as contribuições de melhoria? Errado. É para todo e qualquer tributo, não tem essa limitação prevista na Constituição. Inclusive o imposto de renda está aqui também. Tá certo? E finalmente essa pergunta que caiu na Receita, e agora eu quero que você responda ela para mim. Só isso. Tá bom? Só vamos responder essa perguntinha para você poder, a princípio, dizer, não, entendi. Que o confisco, né, a princípio é verificado de acordo com toda a carga tributária do contribuinte, e não somente aquela que a alíquota do imposto de renda que cai na prova vai aparecer. Perdão, eu botei aqui a multa, mas o que eu queria aqui é a alíquota de 42% de IRPF deve ser considerada confiscatória. Então coloque aí a alíquota, né? E não a multa propriamente dita, tá certo? Então coloque ali, ó, quem sabe faz ao vivo, né? Então a gente já vai botar aqui, ó, a alíquota de 42%, né? Foi lá? Isso, a alíquota de 42% do IRPF deve ser considerada confiscatória, você vai botar aí, errado. De acordo com o entendimento do STF, para verificar se há efeito confiscatório, devemos ser analisados não somente um tributo, mas toda a carga tributária como um todo, de acordo com a ADI 2010 de 2002 DF, sendo submetidas ao princípio da vedação confisco, inclusive as obrigações acessórias, que consistem em multas, por exemplo, que conforme decisões mais atuais do Supremo, não pode ultrapassar o valor da obrigação principal, ou seja, toda multa com valor acima de 100% do tributo tem que ser considerada com efeito confiscatório. Então, na verdade, você falar que a alíquota de 42%, por mais absurdo que possa parecer, por mais que você fale assim, não, 42% é muita coisa, pessoal. É muita alíquota, mas mesmo assim, vamos lembrar que o nosso imposto de renda pessoa física, ele é um tributo que serve a capacidade econômica ou a capacidade contributiva do sujeito passivo, ou seja, ele tem das deduções legais. Então a alíquota efetiva que acontece sobre a renda de uma pessoa, ela vai depender de quantos dependentes ela tem, se tem despesa médica, despesa com educação, tem várias coisas que podem acontecer ali contra aquela alíquota, entendeu? Bom, fechamos então aqui o momento princípio, né, não confisco, entendemos aquilo que tem mais relevância em relação ao imposto de renda, fechou tudão. Vamos agora para o finalzinho da aula, que é o princípio da jurisprudência, né, o momento da jurisprudência, a prudência dos juízes, né, cai na prova, eles gostam disso,
Então, momento de jurisprudência. E eu vou falar do tema repetitivo 878 do STJ, tá vendo ali? Perdão. Tema repetitivo 878 do STJ. Ó, na idade, a pergunta é: incide o imposto de renda sobre juros de mora recebidos por pessoa física? Então, a regra geral e duas importantes exceções já estão aí no julgado repetitivo do STJ. Isso é lá de 15/10/2021, vou colocar sempre a data também para você ficar bem atualizadinho sobre aquilo que é mais próximo aí da nossa prova, tá bom? Então, regra geral, juros de mora possuem natureza de lucros cessantes, o que permite a incidência do imposto de renda. Então, esse é um posicionamento do STJ que agora ele é recurso repetitivo, ou seja, gera efeitos para novos julgados, que a princípio a pessoa quando recebe os juros de mora referente a um determinado valor a ser recebido, então juros pela demora no pagamento daquele valor, aquilo também vai fazer parte dos seus lucros, ou seja, vai fazer parte dos rendimentos que a princípio tem incidência do nosso imposto sobre a renda. Regra geral é isso. A primeira grande exceção a essa regra geral vai ser justamente no tema pensão alimentícia. Olha lá, juros de mora decorrente do pagamento em atraso das verbas alimentares, ou seja, pensão alimentícia, a pessoas físicas escapam essa regra geral da incidência do imposto de renda, posto que excepcionalmente configuram com uma indenização por danos emergentes. Então toma cuidado, galera. Aqui na idade tem uma importantíssima exceção. Quando o pai, a princípio, tem que pagar alimentos para o filho, porque a princípio perdeu judicialmente a guarda e a princípio ele tem que pagar essa pensão para ajudar a mãe que detém a guarda, esse pai, a princípio, ele tem uma dedução legal do seu patrimônio, que é a pensão que ele vai pagar, e o filho vai receber a pensão e ele se torna um contribuinte do imposto de renda. Aí o que acontece? Se o pai atrasar no pagamento, quem está sendo prejudicado é o filho. O entendimento é que esses juros, em virtude do atraso nesse pagamento, que o pai vai pagar mais lá na frente, são justamente para repor o valor desse recurso, que é muito importante para que o filho possa se alimentar. Então essa verba não tem caráter de um lucro, mas sim tem caráter de um dano emergente que aconteceu pela falta do pagamento no prazo certo. Então, na verdade, é como se ele estivesse reparando um dano, é uma indenização. Toda vez que você tem uma receita que tem o valor de reparação de um dano, é uma indenização. Eu dou aquele exemplo claro, a princípio, de um táxi que é abarroado por um ônibus da prefeitura. Então o táxi estava lá e a princípio teve uma colisão com o ônibus da prefeitura. O taxista foi parar no hospital e o táxi teve lá que ir para a oficina. Quanto ao período que o taxista não vai trabalhar, os lucros cessantes que ele deixou de auferir durante o período, a prefeitura local vai ter que pagar isso judicialmente se ela perder em juízo, se for comprovado ali que a causa do acidente ali era dela. A prefeitura local vai pagar esses lucros cessantes. Esses lucros cessantes, que seria a receita que ele receberia se ele estivesse atuando como táxi, é tributado pelo imposto de renda. Mesmo que ele esteja lá doente, acamado e tudo, esse lucro cessante é como se fosse a receita dele normal. Agora, e o dano que foi causado ao carro? Então, todo o recurso que a prefeitura for, a princípio, pagar para poder restaurar o veículo automotor para o estado anterior, que ele estava perfeito, esse é, a princípio, uma indenização. Então, esse dano emergente, essa indenização pelo dano emergente, não tem incidência no imposto, porque indenização não é acréscimo patrimonial. Indenização não é aquilo que, a princípio, nós consideramos um acréscimo ao patrimônio da pessoa, ao ponto de considerar uma renda ou provento. Então, a indenização só está reparando um dano que foi feito. Tudo bem? Bom, então, nesse caso, o que você está falando para mim, Tudão, é que os juros, a princípio de mora, eles são considerados lucros. Mas no caso dos juros por causa de atraso de pagamento de pensão alimentícia, eles são considerados indenização. Exatamente. Cai na prova isso aqui? Ou se não tem chance de cair na prova? Agora, a outra situação que é a exceção, para a gente fechar esse assunto, e também fechar nossa aulinha. Estão gostando da aula, galera? Então, a aula simples, 1 hora de duração, mas com muita informação, tá certo? Então, olha lá. Escapam também a regra geral de incidência do imposto de renda sobre os juros de mora aqueles juros cuja verba principal seja isenta ou fora do campo de incidência do IR. Então, os juros cuja verba principal seja isenta ou fora do campo de incidência do imposto de renda. Quais são esses juros, Tudão? Então, a gente fala que esses juros, que a princípio são de uma verba, acompanha, o principal é acompanhado pelo acessório. Então, se o principal é isento, os juros de mora sobre o principal vai ser isento.
Se o principal é amparado por não incidência, os juros de mora sobre o principal é amparado por não incidência. Então, quer dizer, na idade aqui, esses juros sobre uma receita que já é isenta ou não tributada, vai ser também isenta ou não tributada. Tudo bem? Então, na idade, eu considero essa relação, né, dos juros de mora com as pessoas físicas muito importante para o nosso certame. Tá bom? Te convido. Gostou da aula? Nós vamos ter novos encontros, né, na nossa turma da Legislação Tributária Federal, que vai acontecer, já está acontecendo. Veja, já temos 90 aulas gravadas. Já está acontecendo junto ao nosso, né, SOS Curso. Lá o pessoal vai ter aí um desconto, né? Estou fazendo essa aula aqui no dia 18 de abril. Então, 18 de abril de 2022. Até o dia 22 agora a gente vai ter um descontaço para você que está assistindo a aula aqui, para você que quer, a princípio, fazer parte da turma. Porque o que eu quero com a turma? Eu quero manter o nível elevadíssimo da turma, tirando dúvidas diariamente delas lá no Telegram, no canal só para nós ali, alunos da turma, para a gente poder fomentar aquela vontade ali de sermos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil e também fomentar essa situação aí de princípio estudar cada vez mais a nossa disciplina, né, a legislação tributária. Também, provavelmente, né, a gente vai estar ajudando vocês com jurisprudência tributária, com o direito tributário. Sou professor de direito tributário há muitos anos, então posso ajudar vocês com direito tributário também. E tenho vontade aqui no SOS também de fazer um curso tributário completinho para você, do zero até a prova, para poder acompanhar vocês. Mas isso aí vai ser, com o passar do tempo, a gente vai alcançar essas informações. Tá bom, pessoal? Então, para quem quiser se juntar no grupo, mas vai ter mais aula, viu? Eu vou fazer mais aula aqui com vocês gratuitamente, porque eu quero ajudar você na sua preparação. Se gostou desse tipo de aula, onde a gente apresenta tópicos não somente da momento legislação, momento princípios, quer dizer, momento doutrina, momento jurisprudência. Tá bom? Então a gente vai tratando a respeito dessas informações e dessa forma a gente faz a matéria não ficar tão pesada. Uma aulinha de aula, eu acho que eu não tirei teu couro, não. E eu acho que foi muito legal. Tá bom? Com isso, um forte abraço, professor Tudão. Amo poder estar aqui na tua frente para poder te ajudar nesse lecionar essa matéria tão importante que é a legislação tributária federal. Fiquem com Deus, bons estudos e até o nosso próximo encontro.